Então, definição, reforço seria esse aumento da capacidade estrutural decorrente de alguma modificação, de alguma falha ou de alguma degradação que sofreu a estrutura. Fala, engenheiros e engenheiras, pegue sua trena, seu capacete, amarre sua bota, que vai começar mais um Papo de Engenheiro. No episódio de hoje, vamos receber o professor Rafael Souza para conversar sobre sistema de recuperação e reforço estrutural. Estão comigo para bater esse papo os engenheiros Luciano Reis. Fala pessoal, é um prazer estar aqui em mais um episódio. O engenheiro Ricardo Aguado. Fala pessoal, muito prazer estar com todos vocês aqui mais uma vez. E no centro da mesa está o nosso convidado especial, o professor Rafael Souza, engenheiro civil, mestre em engenharia estrutural, doutor em engenharia de estruturas, pós-doutor pela Universidade de Illinois nos Estados Unidos e pós-doutor pela Universidade de Massachusetts, também nos Estados Unidos. E além disso, ainda encontra tempo para ser músico. Seja bem-vindo, Rafael. Valeu, obrigado aí Yuri, Luciano, Ricardo pelo convite. Para mim é uma honra imensa, né, participando aqui de tão longe, né, do sul do Brasil, poder participar aí desse bate-papo no Papo de Engenheiro. É isso aí. Rafael, a gente percebe aqui no seu currículo sua paixão e sua dedicação ao estudo das estruturas. A primeira pergunta que eu queria fazer, também muito importante, é por que estruturas? O que te levou a dedicar tantos anos de estudos a esse tema tão específico? Então, Yuri, essa pergunta é muito legal, porque na verdade, eu acabei cursando engenharia civil, meio que influenciado pelo meu avô materno. Ele era formado em engenharia agronômica e desde muito pequenininho teve uma passagem muito interessante que ele me levou para ver uma pavimentação, e eu tinha um pequeno caminhãozinho de plástico e ele pegou piche dos operários ali que estavam fazendo a construção e colocou piche em cima desse caminhãozinho. E aí ficou aquela coisa do caminhão de piche, né? Então, isso eu tinha aí uns 4 anos de idade, eu cresci talvez influenciado por essa situação de engenharia. Mas quando eu escolhi fazer engenharia civil, desde o primeiro momento, a minha ideia era descobrir quanto de armadura que iriam nas vigas, nos pilares. Eu via aqueles prédios, aqueles esqueletos, né, subindo, aquelas armaduras aparentes, e eu tinha uma curiosidade grande de saber como que chegava aquela quantidade de armação, né? Desde o princípio, assim, já com um pouco mais de maturidade, né? Maturidade não, nem tanto, né? Com 18 anos a gente não tem lá muita maturidade, mas de enxergar aquelas estruturas com aqueles aços aparentes, as esperas, esperando para dar continuidade, aquilo me cativou demais em querer descobrir como calculava aquela quantidade de armadura para as peças estruturais. Então, desde o primeiro ano eu já entrei doido, apaixonado, querendo saber sobre estruturas, né? Então, assim, desde a graduação eu foquei com muito afinco mesmo, muita determinação sempre em estruturas. Desde o primeiro ano eu já sabia que quando eu chegasse no final eu ia trabalhar com estrutura. Sempre soube disso desde o primeiro dia que eu pus o pé no curso de engenharia civil. Eu queria saber quanto que ia de armadura nos elementos estruturais. Ah, legal. Aqui só tem suspeito para falar de estrutura, só apaixonado, né? Mas, bom, Rafael, aqui no nosso podcast nós temos ouvintes aí de várias áreas da engenharia. E para começar a introduzir esse assunto aos que não vivenciam muito sobre a área de estruturas, queria que você comentasse aí para a gente um pouquinho sobre o que é um reforço estrutural, né? E quando que é necessário a gente realizar para o pessoal poder entender um pouco desse contexto. Bom, na verdade, o reforço estrutural, ele surge como uma necessidade de aumento da capacidade resistente do elemento estrutural, tá? Isso em relação ao projeto original. Observe que esse aumento de capacidade ele pode ter como motivação a alteração da utilização da estrutura, a degradação que a estrutura pode apresentar ao longo dos anos, ou alguma falha que acabou reduzindo a capacidade original. Então, na verdade, o reforço, por definição, é uma intervenção no elemento estrutural de tal maneira que nós desejamos aumentar a capacidade do elemento em relação às características originais que esse elemento tinha. Tá? Então veja bem, a própria utilização de uso pode obrigar a isso. Imagina que você tenha uma laje, essa laje seja utilizada, por exemplo, com fins residenciais,
de repente, por algum motivo, esse imóvel se torna um imóvel comercial, alugam esse imóvel para uma academia, por exemplo, querem transformar uma laje, que era uma laje de piso, numa laje para que seja praticado, por exemplo, uma atividade como o jump, alguma atividade física que exige o pessoal pular em cima dessa laje. Então, obviamente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma avaliação se esse elemento estrutural possui capacidade para essa troca de utilização. E assim, se o elemento eventualmente não tiver capacidade, a gente precisaria então fazer um reforço dessa estrutura. Também nós temos casos, por exemplo, de estruturas que podem sofrer com corrosão, por exemplo, que é das sintomatologias mais incidentes nas nossas estruturas, que pode acabar consumindo a armadura, corroendo as armaduras, de tal maneira que o elemento possa ficar com uma situação crítica em relação à situação original. Então, nesse caso também, procedimentos, desde que a armadura esteja bem corroída, aí, procedimentos de reforço com aumento de seção ou coisa do gênero, para poder então reestabelecer a capacidade e eventualmente aumentar a capacidade do elemento estrutural. Então, por definição, reforço seria esse aumento da capacidade do elemento estrutural decorrente de alguma modificação, de alguma falha ou de alguma degradação que sofreu a estrutura. Muito bacana, Rafael. A gente conhece alguns materiais, né, que são utilizados muito hoje em dia para recuperação e também reforços de estruturas. Tu conseguiria citar os principais sistemas de reforço estrutural, os principais materiais? A gente sabe que temos hoje um material muito utilizado, que é a fibra de carbono, existem chapas metálicas, enfim. Poderia dizer os principais sistemas e quando eles devem ser utilizados, quais são as vantagens e desvantagens de cada um? Primeiro, nós precisamos reconhecer qual tipo de estrutura que nós vamos intervir, né? A minha especialidade é de estruturas de concreto, apesar de que as estruturas metálicas também podem sofrer, da mesma maneira que as estruturas de concreto, esses procedimentos de reforço. Vamos pensar o reforço como uma maneira geral, né? Independente se seja estrutura de concreto ou estrutura metálica, acredito que os sistemas que aqui serão falados podem ter utilização para os dois tipos de elementos estruturais com seus devidos materiais. Então, uma primeira alternativa seria o encamisamento da seção. Então, a gente poderia, por exemplo, um pilar metálico que está sofrendo, por exemplo, com a possibilidade de flambagem em função de alguma carga que pode surgir ao longo da vida útil da estrutura. Você poderia encamisar, por exemplo, com um concreto, fazer um concreto encamisando esse pilar metálico. Nessa utilização do concreto, você não precisaria, a princípio, aplicar o próprio concreto. No caso da estrutura metálica, normalmente você vai ter espaço livre para poder aplicar o concreto com os seus agregados. Então o concreto poderia ser utilizado. Mas vamos pensar na mesma situação agora, um pilar de concreto que precise de um encamisamento. Às vezes, encamisar pode modificar bastante a arquitetura. Então a gente às vezes não tem muita dimensão, não tem muita capacidade de aumento. Então aí o encamisamento tem que ser mais reduzido. Então, nesses casos, para conseguir camadas de 5 centímetros aí de encamisamento, você poderia utilizar o grout como uma solução. Então, o grout é um material que apresenta aí uma capacidade resistente de 30 a 40 MPa, com 48 horas. Então, você poderia utilizar o grout, que é um produto industrializado. Você tem um cimento, tem uma areia selecionada, você tem aditivos químicos, você mistura com uma quantidade de água muito pequena, normalmente para um saco de 25 quilos, aí misturando aí com 2 litros d'água, você consegue aí fazer um traço para o teu grout, para conseguir aquelas resistências, e você consegue então grautear ou encamisar peças que necessitem aí de uma espessura reduzida ou quando você tem um congestionamento grande de armaduras. Então o encamisamento é sempre uma primeira alternativa a ser estudada. Qual que é a grande vantagem do encamisamento? Ele é barato. É barato, a mão de obra domina, então é um tipo de situação de reforço que a gente encontra grande facilidade de se executar na prática. Outra possibilidade seria reforço com chapas metálicas. Aí já vai exigir um conhecimento um pouco mais avançado, porque você precisa fazer todo um tratamento na chapa metálica, tirar toda a oleosidade, precisa tratar o substrato, precisa fazer uma ponte de aderência adequada entre o substrato e o elemento de reforço. Então aí já começa a ficar uma situação realmente mais complexa. Além de que o reforço com chapa, você precisa decidir se você vai colar essas chapas com resina epóxi ou se você vai utilizar parabolts.
Normalmente recomenda-se que você utilize um sistema baseado na utilização conjunta, tanto de parabolt quanto de adesivo epóxi, porque pensa o seguinte, se o adesivo epóxi falhar, você tem os parabolts ali para conseguir então suprir essa deficiência. A gente sabe que no caso de reforço com chapa metálica, você tem que ter uma espessura apropriada da camada do adesivo, então às vezes é difícil de conseguir obter na prática isso e também medir isso na prática. Então eu recomendo sempre que o reforço com chapas metálicas tenha tanto a colagem com resina epóxi quanto a utilização de parafusos tipo parabolts. Podemos fazer também um encamisamento ou reforço utilizando fibras. No caso, poderíamos utilizar fibra de carbono, que é um material que tem aí uma boa capacidade resistente. Agora, um fato interessante a ser observado é o seguinte, enquanto o encamisamento, o reforço com chapas ou perfis metálicos, eles garantem, por exemplo, além do aumento da resistência, eles garantem também o aumento da inércia da peça, o que é muito favorável do ponto de vista de flechas. No caso do reforço com fibra de carbono, observe que você aumenta a capacidade resistente, mas do ponto de vista de flecha você não vai melhorar. Então, quando você tem uma peça, já ouvi várias vezes o pessoal querendo isso, né? Tem uma viga lá que está com um problema de flecha, os caras, vamos aplicar fibra de carbono. Não vai funcionar legal, porque a fibra de carbono ela não vai aumentar, não vai modificar a rigidez da peça, tá? Se o problema então é rigidez, mais uma alternativa, além do encamisamento, do reforço com chapas ou perfis metálicos, seria a proteção externa. Então, proteção externa também é uma outra alternativa. A gente pode utilizar essa proteção tanto com barras do tipo Dividag como com cordoalhas. Aplicar então um pré-esforço através da proteção, de tal maneira que as tensões de tração podem então ser totalmente ou parcialmente canceladas em função da compressão aplicada pela proteção. Então, basicamente, lembrando que a proteção também pode ser feita não só com cordoalhas de aço, tá? Mas também com tendões aí de fibra de carbono e ultimamente também nós temos aí a fibra de vidro, tá? Então, basicamente, aí os sistemas principais que nós temos são esses: encamisamento, reforço com chapas ou fibra ou perfis e ainda utilização de fibras, né, seria fibra de vidro ou fibra de carbono, e ainda proteção externa também com aço, fibra de carbono ou também fibra de vidro. Já existem tendões de fibra de vidro que já podem também ser protendidos. Você conceituou muito bem o que é reforço estrutural e o que é recuperação, certo? Ficou bem claro. A gente sabe que a recuperação estrutural ela advém de necessidade, né, de fazer apenas um reparo na estrutura, não ocasionando isso em um aumento de carga portante. Você poderia explicar então para os ouvintes como se apresenta a necessidade de uma recuperação estrutural para o usuário, não para o engenheiro? Como é que o usuário ele olha para a peça, ele olha para a estrutura dele, ele entende que ele precisa recuperar aquela estrutura? Tá, muito boa a sua pergunta, Luciano. A diferenciação entre reforço e recuperação é justamente essa que você mencionou aí. No caso do reforço, existe a necessidade do aumento da capacidade resistente, enquanto no caso da recuperação, é uma intervenção basicamente de reparo, né? Ela teria mais um sentido mesmo de prevenção. Agora, em relação à identificação do problema que ali aparece, porque primeiro vai aparecer um problema, né? Uma patologia. Para poder saber se isso vai exigir uma atividade de reforço, uma atividade de recuperação, o leigo ele tem, antes de tudo, contratar alguém que seja específico da área. Mesmo a contratação de um profissional, digamos assim, de formação geral, ele pode ter dificuldades para reconhecer, né, e diagnosticar uma situação de reforço e de reparo. Tá? Então, primeiro, a gente teria que contratar um profissional que é da área de patologia, né? A palavra patologia, na sua raiz, significa o estudo da doença. Tá? E aí, o profissional, então, através do levantamento dos problemas patológicos, se esses problemas forem aí, então, mais graves, ele pode então recomendar a terapia da estrutura, que seriam os métodos de cura dessa estrutura, sendo que essa terapia então poderia implicar tanto numa atividade tanto de reforço quanto de recuperação, tá? Ou seja, a estrutura apresentou ali uma doença, pode ser uma doença leve, no qual um simples reparo vai
colocar a estrutura apta a desempenhar novamente, mas também o Medicura pode ser um reforço, que vai implicar numa intervenção bem mais robusta na estrutura. Então a primeira coisa é a contratação de um profissional específico da área. Observe que o profissional da área de patologia, ele tem que ter conhecimentos aí aprofundados do ponto de vista de estruturas e também dos materiais. Tá? Então não recomendo aí o leigo simplesmente por observações tomar decisão, porque na verdade o que a gente observa, inclusive na prática, é muito mais se efetuar reparo do que reforço. E tem vários casos complexos. Vamos pegar, por exemplo, o caso de um pilar sujeito à corrosão. São vários os casos em que o pilar está sujeito à corrosão e muitas vezes exigindo reforço, e ao invés de se executar um reforço, é feito um reparo, que na verdade não dá para chamar nem de reparo, seria mais uma maquiagem mesmo, seria esconder um problema que tem uma situação muito grave e que vai se agravar cada vez mais, até o ponto que o profissional que realmente conhece o problema, quando ele for chamado, a situação já está numa situação já lastimável, que muitas vezes já não tem muito nem o que fazer. Muitas vezes vai ser mais barato demolir do que reforçar. Tá? Então também tem esse outro lado também do reforço estrutural. O reforço estrutural ele é viável quando ainda ele se apresenta como uma alternativa mais barata do que demolir e construir de novo, né? Mas tem situações que o reforço pode implicar numa situação tão cara que vai ser melhor logo demolir a estrutura e reconstruir ela de novo, tá? Então essa é a recomendação aí que eu deixo para os nossos ouvintes aí. Muito bacana, Rafael. E é esse momento que tu fala sobre patologia, é o momento que meus olhos brilham, porque é uma área que me fascina muito. E aí, aproveitando esse contexto que tu falaste, inclusive até de oxidação, como um caso específico de um problema patológico, é muito comum, né, tanto em aulas, né, os nossos alunos, outros colegas, nessa situação entre decidir sobre um reparo, né, ou um reforço, né, uma recuperação ou um reforço. E a principal dúvida, pelo menos a mais recorrente, é sobre quando decidir sobre o reforço ou sobre o momento de reparo, no sentido de que, por exemplo, uma viga com problema de oxidação na armadura, a perda de seção daquele aço. Existe um limite para a perda de seção naquele aço, de forma bem simples, se for possível fazer isso, né? Mas de forma simples entender, olha, no momento que o aço perde determinada seção, é inviável não realizar um reparo nessa seção de aço, uma recolocação de aço, um reforço, que seja o caso. Existe um método, uma metodologia nesse sentido de identificar uma perda de seção limite ou não? Então, Yuri, eu gosto de fazer uma abordagem das estruturas, uma abordagem mais holística, né, mais completa, pegando, na verdade, todos os fatores que podem intervir no processo. Então, assim, existem recomendações, a gente encontra na literatura, olha, se a armadura não corroeu mais do que 5%, então você lixa, deixa ela no estado de metal em branco e tudo bem, pode seguir em frente. Agora, a gente encontra esse tipo de recomendação com bastante frequência, mas como eu falei, eu prefiro ver de uma maneira mais geral. Então, a primeira coisa que eu preciso obter é o projeto estrutural. É claro, se eu não tiver o projeto estrutural, essa recomendação começa a fazer sentido, mas a partir do momento que você tem o projeto estrutural ou tem condições de pelo menos isolar os elementos e fazer um levantamento dos carregamentos, determinar os esforços e assim quantificar a armadura, você pode então comparar uma armadura que seria efetivamente necessária com a armadura que está ali presente. E, consequentemente, você poderia, então, ponderar em relação à corrosão. Então, veja bem, vamos imaginar que você tivesse uma peça que tivesse aí em campo 2,4 centímetro quadrado de aço, 3 barras de 3/8 aí. E aí, de repente, ela tivesse corroído, então, mais do que os 5%. Então, você poderia tomar a decisão de repente, olha, vamos ter que reforçar, porque já ultrapassou 5% de corrosão, nós vamos ter que reforçar. Mas por algum motivo você tem acesso ao sistema estrutural, tem acesso aos materiais,
você tem condições de fazer o levantamento dos esforços e a partir disso quantificar qual armadura seria efetivamente necessária. E aí, de repente, você então chega à constatação que esse 2,4 centímetros quadrados com 3 barras de 10, na verdade, você poderia, em função dos esforços que você calculou, poderia ter utilizado, por exemplo, 3 barras de 5 oitavos, né? 3 barras aí de 8 milímetros, vamos pôr barra de 8 milímetros. Então daria o quê? 1,5 centímetro quadrado. Então 1,5 centímetro quadrado para 2,4 centímetro quadrado, você já tem aí uma diferença. Então pode ser, o que eu quero ilustrar dependendo da situação, se você tiver acesso aos esforços e conseguir quantificar a armadura, pode ser que eventualmente mais do que 5% não seja necessário você ter que fazer o reforço. Claro, agora se você dimensionou aquela era a armadura fechada que você tinha e ela foi corroída, aí já era, né? E não tem jeito, aí realmente você precisa fazer um estudo. Mas então é preciso também olhar dessa maneira, né? Acho que a gente não pode generalizar, olha, ultrapassou 5%, vai ter que fazer o reforço. Porque, primeira coisa, a engenharia de estruturas, eu levei um bom tempo para entender isso daí, né? Levei um bom tempo para entender que a engenharia ela não é determinística, né? Existe componentes probabilísticas muito, mas muito efetivas atuantes na estrutura. Então, por exemplo, você tem a carga, que varia bastante, você tem os materiais, você tem uma série de situações aí que tem uma variabilidade tremenda. Então acho que generalizar, falar, olha, ultrapassou 5%, tem que fazer o reforço, porque comeu a armadura devido à corrosão, eu acho muitas vezes precipitado em função dos outros dados que você pode levantar e pode então concluir de maneira mais efetiva. Agora, se não tiver nada, não tiver como fazer o levantamento, aí beleza, né? Eu acho que esse número ele vem generalizado em função do fato que talvez muita gente que trabalhe com a parte de recuperação não é da parte de projeto da estrutura de concreto. Porque se a pessoa tiver também experiência na parte de projeto de estrutura de concreto, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é quantificar aquela armadura e comparar, e aí ela toma a decisão. Por isso que eu acho importante saber projetar em concreto ou metálica tudo mais para tomar uma possibilidade de fazer uma intervenção mais barata. Observe que quanto mais você sabe, mais riscos você pode correr e, consequentemente, uma solução mais barata você pode entregar para o seu cliente. Essa visão holística que você comentou, ela é extremamente importante em todas essas análises e acredito que a experiência conta muito nessas horas, né? E aí, aproveitando o gancho, diante de toda a sua experiência, expertise na área de estruturas, de reforço, qual seria aí a experiência mais desafiadora que você teve na sua carreira para compartilhar aí com a gente? Olha, a experiência mais marcante que eu tive é assim, todo mundo quer chegar naquele ápice profissional, né? Que nem o jogador de futebol quer jogar uma Copa do Mundo, né? Poxa, já se perguntaram entre nós engenheiros qual que seria um ápice legal, né, da gente atingir? Eu tive uma situação muito legal que eu vou até contar para vocês aqui, que é uma situação muito louca, porque eu acredito que nada é por acaso na vida, né? Então, eu tive uma proposta de projeto em Foz do Iguaçu, que era dimensionar uma edificação, um conjunto residencial horizontal, que tinha uma espécie de uma área de lazer que era uma ameba. A laje era um formato de ameba gigantesca, assim, e ainda nascia um jardim em cima dessa laje na forma de ameba. E aí eu lembrei muito do Joaquim Cardoso. Falei, cara, eu preciso estudar o Joaquim Cardoso. E comecei a estudar Joaquim Cardoso, feito louco, para ver as soluções de Brasília e tudo mais, aquela coisa. E minha mulher, que é arquiteta, chegou um dia para mim e falou, poxa, o que você está fazendo? Eu falei, não, estou estudando Brasília. Ela, mas e para que você está usando? Não, mandei uma proposta de projeto, pode ser que dê certo e tal. Ela, meu, você é maluco, né? E aí, olha só, eu fui para Londrina dar uma aula. Uma semana depois disso, quando eu estou voltando na estrada, eu recebo um e-mail de Brasília. De Brasília, os caras me ligam, uma estrutura situada no eixo monumental de Brasília, 5 quilômetros do Congresso Nacional, uma laje nervurada protendida, com vãos de 35 por 25 metros, com vigas de borda de 1 metro de largura por 2 metros de altura, com uma laje, então, protendida, né, nervurada, apresentando flechas de, pasmem,
35 centímetros. Cordoalhas rompidas, né, aberturas de fissura em alguns pontos com 1 centímetro. Então, aí fui convidado para ir participar, então, do estudo dessa estrutura, né? Aí você vê como as coisas são malucas, né? Eu me pergunto, será que eu estava estudando isso daí porque eu senti que ia ser chamado, ou será que fui chamado porque eu atraí em função de estar estudando Brasília? Então, é uma coisa muito louca. Mas o fato é, você quer ir para a Copa do Mundo, né? E aí, a hora que você tá lá para bater o pênalti, como que fica, né? E foi isso que aconteceu. Fui para lá, estudamos bastante essa estrutura. Mas veja bem, essa estrutura há muito tempo já estava em LU, né? Já estava em estado limite útil. Veja bem, a gente tem lá no concreto armado, nós temos lá a deformação última convencional lá do concreto armado, qual que é? 10/1000. Então o que significa 10/1000? Se você pegar um comprimento numa viga de 1 metro e espaçar fissuras a cada 10 centímetros, se a gente tiver, então, aberturas em torno de 1 milímetro para cada uma dessas 10 fissuras, você corresponderia, então, a essa deformação limite na armadura, tá? Agora, veja bem o caso dessa estrutura. Você tinha uma laje que era protendida, a gente sabe que quando a laje ou o elemento estrutural é protendida, normalmente você já trabalha para ter tensões limitadas de tração. Poxa, e nós tínhamos ali uma abertura de fissura de 1 centímetro, quer dizer, localizado eu já tinha os 10/1000 numa peça que era protendida. Então, quer dizer, a peça já estava muito feia, né? A galera acabou tendo que sair do prédio, o prédio ficou isolado, está isolado ainda, e a gente começou então a estudar as possibilidades de aí reforço estrutural mesmo, né, da estrutura. E aí bolamos uma porrada de situações, né? Mas existe um problema grave lá. A estrutura, ela é tombada pelo IPHAN, do Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural Brasileiro. Então, o que isso implica? Implica que qualquer solução que você dê, você não pode modificar a fachada. Essa é uma obra de um arquiteto muito famoso, que trabalhou com outro arquiteto muito famoso, que praticamente construiu Brasília inteira, tá? E aí, então, você não pode mexer na fachada. Só que não podendo mexer na fachada, você fica muito limitado nas situações para conseguir recuperar essa laje. Na verdade, a laje ela foi recuperada, né? Colocaram perfis metálicos para tentar salvar essa laje, mas, infelizmente, essa abordagem não foi feliz, foi feita de maneira inadequada e acabou levando a um peso ainda mais excessivo sobre a laje. Então, ainda você tem esse outro problema. Se você tirar os perfis metálicos de reforço, a laje pode terminar de cair. Se você desmobiliza a laje central, as outras laterais podem cair também, porque a laje ela é protendida continuamente. E ainda para piorar, a laje de baixo que tem, ela está pendurada por tirantes nessa laje de cima que apresenta essas patologias. Então você imagina o tamanho do problema. Você tem que escorar a estrutura desde lá do subsolo até conseguir chegar na laje da cobertura, que é a laje que apresenta as patologias, que ainda por sua vez suspende uma laje que está totalmente suspendida nessa laje com problemas. Então você tem que escorar toda a estrutura. E a demolição de uma das lajes acaba fazendo com que todas as lajes laterais também venham ao colapso, porque a proteção é contínua. Então a inutilização do cabo num trecho leva à inutilização do cabo nos outros locais. Então, estudamos um monte de soluções e o que a gente concluiu que seria mais viável de fazer seria, na realidade, a introdução de novos elementos, né? Aí, mais um outro sistema também de reforço de estruturas, muitas vezes não precisa encamisar, mas há necessidade de introdução de novos elementos. Então, introduza também essa técnica lá também naquela pergunta relacionada aos sistemas de reforço. Então, adição de novos elementos seria uma outra possibilidade. Então foi sugerida ali uma adição de novos elementos para a gente então poder subir pilares desde lá do subsolo até chegar cortando a laje suspensa, até chegar na laje de cima e aí então fazer um escoramento permanente. Mas qual que é o grande problema? Você acaba eliminando os grandes espaços úteis que você teria, mas é melhor diminuir o espaço arquitetonicamente, não incidir a fachada e não cair, do que ficar lá esperando que um milagre aconteça, né? Bom, excelente explicação, foi muito boa, viu? Realmente. E, Rafael, vamos voltar um pouquinho lá para quando a gente faz a concepção estrutural. Então, quando a gente recebe o arquitetônico, vai decidir que tipo de estrutura usar, ou qual sistema é mais adequado, a gente leva em consideração várias coisas, vãos, cargas, diversas situações.
E atualmente, na nossa economia, a gente tem uma rotatividade muito grande de comércios, por exemplo, que acabam surgindo, desaparecendo, ou então sendo modificado o uso de uma edificação, né? Casas que viram comércios, ou então prédios comerciais que acabam virando faculdades. E isso altera bastante a carga, né? Então a gente tem aí uma necessidade de reforço para suportar um novo uso. E cada sistema que a gente vai escolher, a gente escolhe baseado em propriedades deles, né? Tanto do sistema quanto do material, também adequando à agressividade do ambiente. E a pergunta que eu tenho para você qual é o tipo de estrutura que você julga que tem um partido de reforço mais simples, mais simplificado? Qual que é mais fácil reforçar? Eu acho que mais fácil de reforçar em função da qualidade da mão de obra e da disponibilidade de mão de obra, talvez as estruturas de concreto sejam mais fáceis de reforçar, porque normalmente você vai ter implicância, demolições localizadas, constituição de nova armadura e novas concretárias. Então, é fácil encontrar mão de obra para fazer isso, tá? Então, eu considero que a estrutura de concreto, pela disponibilidade de mão de obra, seja mais fácil. Vamos imaginar o seguinte, imagine o seguinte cenário, você de repente pintou um caso aí de reforço estrutural, você decide então arrumar algum empreiteiro, arrumar uma equipe para executar esse serviço. Garanto para você que vai ser muito mais fácil e rápido você fazer, rápido não digo tanto, mas vai ser, digamos, mais fácil e mais barato você fazer isso e mais seguro em concreto do que em metálica. E em metálica, apesar do procedimento muitas vezes ser rápido, o problema, a dificuldade é a mão de obra, porque na metálica você precisa dominar técnicas como soldagem, precisa também dominar chumbagem, precisa dominar colagem com adesivos, né, epóxi. Então ele já exige especificidades maiores que muitas vezes você não vai encontrar. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar com um reforço metálico, e vou dar só um exemplo muito simples aí. Era um mercado, a gente precisava intervir, montar um pórtico metálico, e foi muito legal, porque a gente comprou os perfis tubulares, cortamos em obra mesmo, fizemos as soldagens e foi tudo muito rápido. Mas qual que foi a minha sorte nesse caso? Eu tinha um operário que, por coincidência, tinha trabalhado numa metalúrgica durante 12 anos. Então ficou fácil, porque ele sabia soldar, ele sabia cortar, ele sabia fazer todos os procedimentos, né? Mas aí era um processo que a gente só tinha solda no local e corte, né? Então, se você precisar fazer chumbamentos, parafusamentos, aperto com torque, né, garantido certinho o torque aplicado, a adesivagem química, limpeza dos perfis, então você precisa ter muito mais cuidados na metálica. Apesar de que, assim, eu acho que o melhor mesmo vai depender da situação que você tem. Mas assim, colocando de uma maneira geral de facilidade para encontrar no mercado e para executar, sem dúvida que para mim é o concreto mais simples em função disso. Mas pode ter casos que reforçar a metálica com a mão de obra qualificada seja muito mais simples do que fazer no concreto, tá? Bom, Rafael, você comentou aí sobre naquele ponto do reforço e da recuperação, a respeito de você conhecer os materiais, ter acesso ao projeto, e a gente sabe que geralmente quando a gente passeia aí na engenharia diagnóstica, a gente precisa lançar mão dos ensaios tecnológicos, e em casos como esse, quais são os ensaios que geralmente são feitos nessas peças para determinar essas deficiências e ter dados para a gente tomar decisões? Muito boa a sua pergunta. Normalmente, quando a gente é chamado, a gente faz normalmente uma análise visual, né, uma anamnese, tentando recolher características da estrutura, né, qual a idade dela, quem foi que fez, para a gente de repente conhecer o pessoal que executou e ter informações, fotos de época. E aí, eventualmente, quando a gente não tem muitas informações, nós precisamos então realizar alguns ensaios. Dentre os ensaios, nós temos que reconhecer os chamados ensaios destrutivos e os ensaios não destrutivos, tá? E então, nesse contexto, dentro dos ensaios destrutivos, você poderia então fazer, por exemplo, uma retirada da camada de concreto para poder visualizar as armaduras, né? Você poderia fazer extração de corpos de prova,
Você poderia fazer ensaios de arrancamento para poder saber mais a respeito entre a aderência dos materiais. E aí você teria os ensaios chamados não destrutivos, que aí você então, obviamente, não vai destruir a estrutura. Então, nesse caso, você poderia executar uma esclerometria, observando que a esclerometria não é um ensaio, apesar de ele dar valores, não pode ser considerado quantitativo, né? Ele é mais qualitativo para você ver comparativamente entre uma região e outra onde está pior. A ultrassonografia, que é a técnica do ultrassom, que também deve ser encarado também com a mesma criticidade que a esclerometria. A pacometria, que serviria para você, então, identificar as barras. Eu também tenho minhas desconfianças com esse tipo de situação. É melhor logo quebrar logo um pedacinho para ver o que você tem de armadura. Você pode ter ainda ensaios de resistividade, potencial eletroquímico, para ver a respeito de potencial de corrosão. Pode efetuar uma prova de carga para verificar a capacidade de carga para um determinado elemento estrutural. Se você quiser, por exemplo, não tem muita informação de projeto, em vez de já se optar pelo reforço, quando você não tem muita informação, você pode então partir para uma prova de carga. Então a prova de carga pode validar uma estrutura sem registros formais de projeto, evitando assim a necessidade de um reforço, tá? Mas temos que deixar bem claro que os ensaios não destrutivos devem ter sempre uma abordagem crítica, uma desconfiança muito grande em relação ao que você está obtendo. Eu já tive problemas aí, por exemplo, com pacometria, né? O equipamento indica lá que você tem barras de 16 milímetros, quando você faz o ensaio destrutivo com a retirada da camada, você vai lá e encontra barras de 10 milímetros, tá? Então tem que ter bastante criticidade. Eu recomendo realmente um ensaio destrutivo, se você tiver muita dúvida. É o que realmente vai te dar melhores indícios e dados para você então fazer o projeto do reforço estrutural. Sobre os ensaios, a gente sabe que eles demandam equipamento, né? Demanda aí diversos materiais que a gente tem que estar utilizando. Eu queria saber de você o seguinte: esses equipamentos, eles são acessíveis? Os valores são elevados? A gente encontra com facilidade para compra? É alugado? Como é que funciona? Bom, em relação aos equipamentos, vai depender do que você está querendo. Por exemplo, um ensaio destrutivo com retirada da camada e cobrimento, com marreta e ponteiro você resolve o problema, né? Barato, acessível. Extração de corpo de prova também. Você pode, a extratora, você aí pode, não precisa comprar o equipamento, que estaria na faixa de uns 5 mil reais, mas você pode aí contratar a empresa que vai fazer a extração de um testemunho. Então eles vão lá cobrar, depende da região, né, de 50 a 100 reais para fazer a extração de um testemunho. Então também não é um ensaio caro. No caso do equipamento de esclerometria, hoje você encontra esclerômetros aí na faixa de R$2.000, R$2.500, aí os mais baratos. Ultrassom já é um ensaio mais caro, você vai pagar na faixa aí de uns 20 a 25 mil no equipamento. Pacometria também nessa faixa também de 20 a 25 mil, acaba sendo então os ensaios de ultrassonografia e pacometria. O equipamento ele é caro, não compensa comprar, melhor se você puder realmente alugar esses ensaios, né? Requerer esses ensaios. Um exemplo legal que eu acho legal é o ensaio de potencial eletroquímico, né? O equipamento normalmente ele é caro, custa aí na faixa aí de 30, 35 mil, mas dá para você fazer o seu próprio equipamento em casa. Eu, por exemplo, já fiz uma investigação, peguei um filtro d'água, material poroso, e pintei aquele filtro d'água, né, aquele material poroso com tinta betuminosa pelas laterais e deixei a parte da frente aberto. Aí fiz um sistema de vedação, meti um fio de cobre dentro, consegui comprar também um voltímetro de baixa impedância, né, para pegar baixas correntes, e aí junto com uma solução específica, consegui fazer as medições aí, por exemplo, de potencial de corrosão, tá? Sulfato de cobre, né, que a gente coloca, que você compra aí em casas de química aí também. Então você consegue fazer esse equipamento aí por, sei lá, R$300, né? Um equipamento que o pessoal te vende aí por R$30 mil. Então o que você precisa saber? Precisa saber um pouco de química, né? Então tem essa outra vertente aí também. Você tem que entender de estruturas, tem que entender de materiais, e aí eu recomendo estudar um pouco de química. Eu, felizmente, tive uma base dentro de casa. Meu pai, né, que infelizmente perdi meu pai em janeiro, gostaria até de fazer uma homenagem para ele. Meu pai era químico, então eu desde cedo tive acesso à química, né?
Então a gente percebe que muitas das inovações, muitas das coisas que você consegue fazer do ponto de vista de equipamento e de análise é o cara que estuda um pouco mais de química e física. Então aí, ó, nessa situação aí, por exemplo, que eu precisava fazer um potencial de corrosão, estudei um pouquinho de química, consegui desenvolver equipamento aí por R$300 que custaria 30 mil. Outra situação que você vê, eu morei nos Estados Unidos, você via lá o pessoal da James Instruments, né? Aí eles vendiam lá o equipamento para determinação de carbonatação. Aí era uma maletinha fechada com um manualzinho de como utilizar e aí um frasco com naftalina dentro. Os caras vendiam aquele kit, aquele estojinho por $200, cara. $200. Aí o cara ia lá, comprava aquilo, tinha um manual, olha, se ele ficar então cor de rosa, significa então que o pH do concreto é alcalino. Olha, agora se ele ficar na cor do concreto, significa que o pH aí já está abaixo de 9, então você tem aí um pH agressivo para as armaduras, pode corroer as armaduras e tal. Então quer dizer, o cara sistematizou uma coisa e os caras vendiam por $200, cara. Aí eu falei, poxa, então assim, se você sabe um pouquinho de química, você pega a fenolftaleína, né? E vai numa loja de química e compra isso daí, compra aí, sei lá, 1 litro aí por R$20, né? Então, quer dizer, o conhecimento vale grana, né? Claro, a comodidade do cara que não sabe nada de química, você vendeu o estojinho para ele só vai lá, borrifa, sabe o resultado, né? Muito bom, precisa estudar química. Agora o que sabe química não, vai lá e paga aí R$20, R$30 e compra 1 litro de fenolftaleína. Então isso é só para dar um exemplo para vocês que se você estudar química e estudar física, você pode fazer as suas medições e aí esses equipamentos que muitas vezes não são acessíveis, você pode começar a torná-los acessíveis, tá? Então eu acho que isso é uma coisa legal aí de deixar para o nosso ouvinte, tá? Muito bacana, Rafael. Essa parte, inclusive, de ensaios, né? Ensaios destrutivos e não destrutivos, aí a gente entender carbonatação, potencial de corrosão, resistividade, né? Acho que a gente podia até outra vez marcar mais um podcast, mais um papo contigo para a gente poder desvendar muitos desses ensaios que eu acho que me encanta muito, eu acho que o pessoal também gosta bastante. Mas, Rafael, eu queria, para a gente já ir encerrando, né, o nosso podcast, fazer uma pergunta que com certeza muitos estudantes e também os profissionais têm dúvida e querem saber em relação ao mercado de projetos de reforço, né? A gente tem situações em que as pessoas entendem que, já vi, né, pelo menos pessoalmente, situações em que o engenheiro se coloca como projetista de reforço, mas não tem domínio e também não sabe fazer projetos estruturais. Então a pergunta é preciso antes ser um bom projetista de estruturas para ser um bom projetista de reforço? Eu penso que vai te ajudar bastante, né? Porque se você entende a parte de cálculo, você consegue saber quanto de aumento de reforço você vai precisar utilizar. Agora, ser um bom projetista de estruturas não garante que você vai ser um bom projetista de reforço. Por quê? Porque projeto de reforço é uma coisa muito mais ampla do que só projeto estrutural. Você precisa conhecer a compatibilidade entre os materiais, precisa saber também, muitas vezes, as dosagens desses materiais, como eles vão interagir. Então, eu acredito que, na verdade, é uma especialidade que vai requerer estudos aprofundados nas duas vertentes. Tá? Então você tem que saber, tem que brincar com dosagem de material, ficar explorando, né? Pô, vou tentar fazer o meu próprio grout, vou testar diferentes tipos de resina. Eu aqui, por exemplo, investiguei uma porrada de tipo de resina, coisas assim que a gente achava que era coisa assim do arco da velha, né? O cara assim, ó, existe a resina epóxi, existe a resina de poliuretano, existe resina poliéster. Cara, aí a gente vai descobrindo, vai fuçando, vai vendo, poxa, ó, você vai lá no pessoal que assenta mármore e granito. Os caras recebem umas resinas legais lá de poliéster, aí você consegue, por exemplo, fazer as suas resinas a serem utilizadas, que servem para reparos, fazer muito mais barato do que uma resina epóxi, por exemplo, tá? Então, tem que estudar os materiais, tem que saber as resistências que esses materiais vão chegar, os módulos de elasticidade que esses materiais vão chegar. E outra coisa também, não é simplesmente, ó, tem o projeto com esses materiais, não. Você também precisa saber como que você vai executar.
Porque é aquele negócio, o papel aceita tudo, a especificação do material, a compra na loja também aceita tudo. Mas a hora que você tiver, então, o projeto e tiver os materiais, isso você vai conseguir executar lá em canteiro? Então, muitas vezes você acaba observando que algumas soluções podem se tornar inexequíveis. Então, o engenheiro ele precisa saber de estruturas, precisa saber de materiais e precisa saber fazer com as mãos como que executa isso daí. Então, se você compilar essas 3 modalidades, né, projeto estrutural, conhecimento de materiais e procedimentos executivos, eu acho que isso daí é o que vai te fazer, na verdade, um bom projetista de reforço, tá? Acho que é por aí. Bom, Rafael, é uma marca aqui do nosso podcast que a gente solicite que o participante convidado ele sugira, né, livros para os nossos ouvintes, alguma bibliografia que eles possam estar procurando estudar, procurando para ler, para assim facilitar a sua busca por conhecimento. Então eu gostaria que você deixasse aí alguma indicação de bibliografias para estudo, cursos, ou então alguma orientação para o aprendizado que facilite ao ouvinte essa busca. Joia. Eu acredito que a grande fonte de conhecimento são os livros, tá? A gente procura coisas na internet, encontra os artigos, mas as coisas bacanas mesmo você vai encontrar são nos livros clássicos, tá? Eu recomendo aí o livro do Canovas, o Terapia e Patologia da Construção. É um livro, infelizmente, caro e raro, difícil de encontrar, mas a gente sempre conhece alguém que dê pra gente tirar uma cópia. Gosto também de uma série do Elvio Piancastelli. Ele é um professor, se eu não me engano, lá de Minas Gerais. Ele tem um material muito bom de reparo e reforço, um material sensacional que poderia ser transformado em livro, que eu recomendo. Também recomendo o Manual para Reparo, Reforço e Proteção de Estruturas de Concreto, do professor Paulo Helene, outro profissional aí que deve também ser bastante investigado, porque tem muita coisa legal que ele demonstra, né, aí pra gente. E recomendo também o Patologia, Recuperação e Reforço de Estruturas de Concreto, do Vicente Custódio Moreira de Souza e o Thomas Ripper. Tá? Esses 3 livros são livros aí, o do Canovas, o do Paulo Helene, do Ripper e do Souza, são 3 livros obrigatórios. E essas apostilas também do Piancastelli dá para ter uma boa ideia do que ser feito. Eu estou montando meu curso aí online, acho que em breve vai estar no ar, a gente vai conseguir fazer, onde eu mostro vários exemplos, a gente passa por toda a abordagem dos materiais, fala sobre parte de projeto também, mostra detalhamentos. Só está faltando um tempo mesmo para a gente poder gravar, mas a expectativa é a gente disponibilizar esse curso em breve, tá? E recomendo aí você fazer aí os cursos do Instituto Brasileiro do Concreto. Periodicamente aí eles disponibilizam aí a possibilidade de você fazer estudos aí com profissionais renomados, né, como Enio Pazini, o professor Paulo Helene. Então fique atento aí ao Ibracon, do qual também sou associado, uma instituição que também recomendo a todos também se associarem. Eles sempre disponibilizam aí cursos muito interessantes nos Congressos Brasileiros do Concreto, e agora também vai começar agora com a quarentena aí também devido ao coronavírus, alguns cursos também online. Então recomendo vocês ficarem atentos às publicações, né, aos cursos disponibilizados pelo Instituto Brasileiro do Concreto. Excelente, excelente, Rafael. Bem, gente, é chegada a hora da gente desamarrar a bota, guardar o capacete, a trena, porque estamos encerrando mais um Papo de Engenheiro. Gostaria de agradecer de coração a participação do nosso convidado, o professor Rafael Souza. Professor, deixa aqui seu recado final. Se algum ouvinte quiser mais informações sobre o seu trabalho e acompanhar mais de perto, quais as redes sociais ele pode procurar você? Bacana, eu que agradeço todos vocês aí do Papo de Engenheiro. Para mim foi uma honra, é sempre gratificante poder conversar com profissionais empolgados com a profissão, profissionais que têm essa atitude, né, de divulgar as informações, de procurar as pessoas, de difundir o conhecimento. Então o papel de vocês é muito importante, importantíssimo, né? E eu desejo a vocês aí muita sorte, muito sucesso no programa, e convido aí todos os ouvintes a visitarem a minha página lá no Instagram, é o rsouza.eng, e também o site da minha empresa também na internet, que é o www.engracon.com.br. Engracon com E de escola, N de navio, G de gigante, R de Rafael,
A de alegria, C de concreto, O de operário e N de navio. Engracon, engracon.com.br. Tá certo? É isso, meus amigos. Grande abraço e muito sucesso aí nas intervenções estruturais de vocês. Muito obrigado, professor. Eu queria também agradecer a colaboração dos engenheiros Ricardo Aguado e Luciano Reis. Bom, muito obrigado. Queria tomar aqui um pouquinho do tempo para agradecer de coração a presença do Rafael aqui conosco, pela disponibilidade, trazendo todo o conhecimento a esse episódio aí do nosso podcast. E falar também da nossa admiração ao profissional que você é, Rafael, particularmente para mim, ocupando inclusive espaço aí no patamar dos maiores engenheiros da atualidade. Então, muito obrigado a todos, Luciano e Yuri. Mais uma vez, sempre um prazer a gente estar aqui junto, batendo esse papo, tocando esse nosso projeto aí, levando conhecimento para o público de engenharia em geral. Eu é que agradeço, Yuri. É sempre muito bom estar aqui recebendo e participando dos episódios. A gente acaba aprendendo muito. O Rafael proporcionou para a gente uma aula excelente sobre recuperação e reforço, com respostas muito pontuais. E eu acredito que os nossos ouvintes concordam com essa opinião do Yuri, de que o Rafael ele ocupa realmente hoje um patamar de um dos profissionais mais respeitados no nosso país, né? Então, Rafael, deixo aqui meu agradecimento, tá? Como docente também, eu acho que você tá indo muito bem, tá? Ótimas palavras, ótimas colocações, uma conceituação muito boa. Todo mundo vai absorver esse conhecimento com facilidade, com toda certeza. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço demais e espero vocês em um próximo episódio. Então é isso, gente. Se você gostou desse episódio, nos ajude a chegar nos ouvidos dos engenheiros e arquitetos. Compartilhe esse episódio com um amigo, siga o podcast aqui no aplicativo de música e também no Instagram, O Papo de Engenheiro. Um forte abraço e até o próximo papo.